Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Cristo ressuscitou e venceu a morte com amor. O salmo da liturgia de hoje, o Salmo 15, 16, diz o seguinte: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Somente vós sois meu Senhor e não existe outro. Por isso, o meu destino está sempre seguro em vossas mãos. E é com essa certeza que nós vamos iniciar essa nossa oração. Com essa certeza de que o nosso destino, de que a nossa vida está segura nas mãos de Deus. Basta a gente acreditar, basta a gente confiar. Por isso que nesse momento nós vamos trazer presente e colocar nas mãos de Deus o destino dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas e colegas de trabalho. Queremos colocar no colo de Deus as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Hoje nós vamos trazer a Tereza Bezerra, o Ricele Bezerra, o Luiz Carlos Brito, vamos trazer também o Alex Mota com sua mãe Rita, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, a Maroli com toda a sua família. Queremos também rezar pela Solange Oliveira e família, Joana e Lucivânia Martins e família, e Malu Carvalho Holanda. Vamos também trazer presente os nossos idosos, nossas idosas, cuidadores e cuidadoras. Queremos rezar também neste momento pelas pessoas que têm depressão, que estão passando por momentos difíceis na vida. Queremos rezar pelos nossos doentes, todos aqueles que estão em casa, mas também aqueles que se encontram internados. Queremos rezar pelas vítimas das enchentes, pela paz em nosso país e no mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos na oitava da Páscoa. E agora, nesse momento, nós somos convidados a pegar a nossa Bíblia e nós vamos rezar, nós vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Mateus capítulo 28, do versículo 8 ao 15. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Vamos acompanhar com muito carinho, com muita ternura e com muita unção o Evangelho da liturgia de hoje. As mulheres saíram depressa do túmulo. Estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrem-se, alegrem-se. As mulheres se aproximaram e se ajoelharam diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenham medo. Vão anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. O chefe dos sacerdotes se reuniram com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: digam que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vocês dormiam. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, e vocês não precisam ficar preocupados.
Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, tal boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante os dois movimentos, o movimento das mulheres e o movimento aqui dos guardas, dos anciãos, dois movimentos. Ambos saem do túmulo. Ambos, os dois movimentos saem do túmulo. Um movimento, o das mulheres, que saem e que encontram Jesus e vão anunciar uma boa notícia, né? E a dos soldados que vão até os anciãos, aos sacerdotes, às autoridades competentes da época, eles vão dizer, né, que Jesus não estava mais no túmulo. E aqui é interessante a gente observar, porque às vezes a gente até escuta, até a gente mesmo fala, né? Alguns anos atrás, antigamente não tinha isso, não tinha corrupção, não tinha suborno, não tinha nada disso. E a gente acabou de ver aqui no Evangelho, há mais de 2000 anos atrás, e é só para dizer, desde quando o ser humano existiu, né? Passou a existir, que existe corrupção, que existe mentiras, né? E é interessante aqui, porque os anciãos eles se reúnem com os sacerdotes, portanto, para comprar, subornar os soldados, para pregar e para propagar uma mentira. Eles foram, né, pagos para dizerem que os discípulos de Jesus tinham ido à noite e tinham retirado Jesus do túmulo, ou seja, tinham retirado o corpo de Jesus do túmulo. E, no entanto, a gente sabe que foi uma grande mentira, porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E é interessante que o texto termina dizendo que os soldados agiram, né, de acordo com as instruções recebidas e que aquela notícia, aquela mentira, aquele boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Agora a gente vai para o movimento das mulheres. As mulheres partiram depressa, diz o texto. Elas partiram depressa do sepulcro. Elas estavam com medo, porque é comum, né? É próprio também do ser humano ter medo. Mas ao mesmo tempo, elas correram com grande alegria. Se a gente observou o evangelho de ontem, Madalena também correu e foi avisar os dois discípulos, João e Pedro, né, que Jesus tinha ressuscitado. E Pedro e João correu também para ver o túmulo. Então, no movimento de Jesus existe uma corrida, né? Tem sempre muita pressa, muita pressa. E aqui as mulheres correram com grande alegria, diz o texto, porque elas queriam dar aquela notícia aos discípulos. Jesus já tinha dito, né, nas suas andanças, elas já tinham ouvido de Jesus que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. E eu acredito que tenha sido essa a força dessas mulheres. Primeiro que levam essas mulheres de madrugada até o túmulo. E depois, quando elas observam, quando elas veem que o túmulo estava vazio, elas acreditam nisso. Por isso que elas vão correr com muita alegria, com muita esperança, com muito medo também, né? Com muito medo também, mas elas correm com muita alegria, porque elas tinham essa certeza, elas acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus estava vivo, né? E que o Senhor vivo trouxe aquela alegria grande para o coração daquelas mulheres. Então, nesse tempo pascal, meu irmão e minha irmã, nós também somos convidadas e somos convidadas para irmos ao encontro do ressuscitado. É esse o convite. Porque nós corremos o grande risco de irmos ao encontro dos sacerdotes, dos anciãos que existem até hoje.
E a gente às vezes acredita nesse pessoal, né? Um pessoal treiteiro, um pessoal que trama a morte, que trama a mentira, boatos e assim por diante. Mas o convite de hoje é irmos ao encontro do ressuscitado e permitir que ele apareça em nossa vida, né? Assim como ele apareceu para aquelas mulheres. Veja que quando as mulheres encontram Jesus, de repente, né? Quando elas vão ao encontro dele, ele também vai ao encontro delas. E aí ele diz, olha as palavras de Jesus, alegrem-se, alegrem-se. Aí elas ficam, né? A alegria é tão grande que elas se ajoelham, que elas pegam, né? Abraçam, né, os pés de Jesus. E aí vem uma outra frase que ele diz que é interessante, porque ele diz isso para nós hoje. Não tenham medo, vão e anuncie aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Vejam que essas mulheres, elas estão plenas, né? Elas estão com medo, a gente sabe disso, devido às situações de morte, da morte de Jesus e do medo, do pavor, né? Que aconteceu naquele ambiente pesado, né? Jesus, o mestre tinha sido crucificado, né? Então não foi uma morte qualquer. Então as mulheres estavam com medo de tudo aquilo que aconteceu né, com o mestre. E elas também pensavam que podiam acontecer com elas, ou seja, de serem perseguidas, de serem mortas, né, de serem presas. Então, quando olhamos para a nossa vida, nós sabemos também quantos obstáculos, quantos medo provoca em nós, né? Quantos medos, né? Nós temos medo, às vezes, de muitas coisas. Nós temos medo de não ser, temos medo da perseguição, né? Medo de calúnia, nós temos medo do outro, das fofocas, de tantas outras coisas. Nós somos marcadas também, somos marcados pelo medo, mas a gente precisa saber do que eu tenho medo hoje. Por que será que às vezes eu tenho tanta dificuldade de anunciar o Cristo ressuscitado, né? Do que eu tenho medo hoje? Essas mulheres, mesmo com medo, elas correram, elas foram anunciar aos discípulos, elas foram dizer para os seus colegas, para as suas colegas, que o Cristo tinha ressuscitado. Elas não tiveram, o medo não paralisou essas mulheres. O grande problema, porque sentir medo é normal, é próprio nosso, né? Mas o grande problema é quando esse medo nos deixa paralisados, paralisadas, a gente fica parada, com medo, né? E aí é um problema sério, porque aí a gente deixa de dizer a verdade, a gente deixa de anunciar a verdade, né? Por que será que aqueles guardas, eles foram, na verdade eles anunciaram, eles disseram para os sacerdotes, para os anciãos, que o Cristo não estava mais lá. Mas quem fez toda a trama foi justamente as autoridades. Foram elas que tramaram, né? Que subornaram, que compraram os guardas para que eles dissessem que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. É só para dizer, meu irmão e minha irmã, que o sistema que gera a morte apela para um último recurso, né? O sistema que gera a morte apela para um último recurso, usa a mentira, né? E ele usa a mentira e o suborno, né, tentando neutralizar o surgimento da plenitude da vida, neutralizar a verdade, né? Eles tentam fazer isso, mas não conseguem, porque Jesus vai aparecer a essas mulheres, depois ele vai aparecer aos discípulos e ele continua aparecendo até hoje, através das pessoas, através dos acontecimentos. Que esse dia de hoje, meu irmão, seja para a gente anunciar a boa nova, seja para a gente dizer, Jesus está vivo, ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, nós também podemos vencer tudo aquilo que traz a morte para nós. Nós também podemos vencer o sofrimento, as dificuldades, as tempestades da vida. Que o Cristo ressuscitado, aquele que venceu a morte, vença tudo aquilo que o medo provoca em nossa vida. Que Deus nos abençoe, meu irmão e minha irmã.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia.